Você está sangrando muito e com cólicas fortes devido aos miomas uterinos? Tem dúvida se seu tipo de mioma pode ou não causar isso? Neste vídeo falaremos sobre os diferentes tipos de mioma e explicaremos o porquê alguns deles aumentam o sangramento. E para quem ficar até o final, eu vou contar um tipo de tratamento que poucas pessoas conhecem. Oi meninas, tudo bem? Eu sou a doutora Camila Bonacordi, médica ginecologista aqui em São Paulo, capital. Antes de começarmos, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os vídeos. Para começar, vamos entender o que é um mioma uterino. Os miomas são nódulos benignos que se formam pelo crescimento acelerado das células do miométrio, que são as células musculares do útero. São muito comuns, estando presentes em 50% até quase 80% da população feminina. A sua incidência aumenta com o passar da idade e são mais frequentes em mulheres negras e com histórico familiar de mioma. A boa notícia é que a grande maioria das mulheres apresentam miomas pequenos e sem sintomas. No entanto, algumas delas apresentam sintomas que variam de acordo com o tipo e a localização deles. E quais são os tipos dos miomas? Os miomas apresentam 4 tipos, que são divididos de acordo com a sua localização. Eles podem ser submucosos, intramurais, subserosos e pediculados. Vamos começar falando de dentro para fora, ou seja, dos miomas mais internos, próximos da cavidade uterina, para os mais externos. O primeiro tipo é o mioma submucoso. Ele se localiza na camada mais interna do útero, ou seja, onde os bebês se desenvolvem na gestação e onde há o crescimento do endométrio. O endométrio é aquele revestimento interno do útero que descama e sai durante a menstruação. O segundo tipo é o mioma intramural, localizado na camada muscular no meio do útero. Os miomas intramurais são os mais prevalentes entre as mulheres. Normalmente, eles só manifestam sintomas quando atingem tamanhos maiores que 5 centímetros. O terceiro tipo são os miomas subserosos, que se desenvolvem na camada externa do útero, também chamada de serosa uterina. Também só costumam causar sintomas quando estão muito grandes. E para finalizar, o quarto tipo de mioma é o pediculado. Este é um mioma que também está localizado na camada externa do útero, mas, diferentemente dos miomas subserosos, está ligado a ele apenas através de um pedículo, como mostrado nessa figura. Os miomas que mais causam sangramento são aqueles que têm maior contato com a parte interior do útero. Isso porque essa é a camada que descama durante a menstruação. Sendo assim, os miomas submucosos são os maiores responsáveis pelo sangramento. No entanto, os miomas intramurais e subserosos, quando atingem grandes tamanhos, acabam aumentando o volume global do útero e também acabam deslocando o endométrio, o que provoca aumento do fluxo menstrual. Os sintomas apresentados por esses miomas são fluxo menstrual intenso com coágulos, cólicas menstruais intensas e risco de anemia devido ao sangramento forte. E agora você deve estar se perguntando: como eu trato esses miomas que sangram muito? O tratamento depende do tipo, tamanho e localização dos miomas, assim como a idade de cada mulher. Eles podem ser tratados clinicamente com medicações anti-inflamatórias e hormonais, como os contraceptivos, e até mesmo cirurgicamente, com a remoção dos miomas. O tratamento dos miomas submucosos é feito através da esteroscopia cirúrgica, um procedimento endoscópico, sem cortes, que é realizado por dentro da vagina e do útero. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre mioma submucoso aqui no canal, vou deixar o link na descrição para vocês. Já os miomas intramurais e subserosos podem ser removidos através da miomectomia por diversas técnicas, aberta, videolaparoscópica ou por cirurgia robótica. E agora eu vou contar um tipo de tratamento de miomas que poucas pessoas conhecem. É a técnica chamada de embolização. Ela consiste na passagem de um catéter na artéria femoral em direção aos vasos uterinos, com a injeção de uma substância que bloqueia o aporte de sangue para o mioma, promovendo a sua degeneração. Entretanto, apesar de ser pouco invasiva, ela só é indicada para determinados casos e deve ser realizada por profissionais experientes. A paciente também deve ser orientada quanto aos riscos relacionados ao procedimento, como a dor abdominal e as cólicas intensas no pós-operatório pela necrose do mioma, o risco de infecção e de febre também no pós-operatório, além da complicação mais rara, mas também a mais grave, relacionada à menopausa precoce. Um beijo, meninas, e até a próxima!